Olá, este é o podcast. No final de contas, eu sou a Sara Antunes e comigo tenho o João Borges de Assunção, economista com uma vasta experiência académica, mas não só. É professor e atualmente diretor académico na Universidade Católica. Foi assessor económico do ex-presidente da República, Cavaco Silva, e escreve regularmente no Jornal de Negócios. O seu currículo é maior do que estes apontamentos e o seu conhecimento de economês é bem vasto. E é para falarmos sobre temas relacionados com a economia que convidámos o professor João Borges de Assunção. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo ao nosso podcast. Gostava de começar por falar sobre a inflação. Desde que me lembro, pelo menos no último ano e meio, nunca falámos tanto de inflação, desde que me lembro, pelo menos. A maior parte das pessoas terá uma ideia do que é que hoje em dia, do que é a inflação e de que é uma subida generalizada dos preços, mas eu acho que ainda não é bem claro quais são os riscos efetivos da inflação para nós enquanto consumidores, famílias e economia em geral. Muito obrigado pelo convite para participar no vosso podcast e na vossa atividade, que tem uma dimensão, tanto quanto sei, de alguma pedagogia junto dos utilizadores dos vossos serviços variados, e é com enorme prazer que eu estou aqui convosco. O tema da inflação não era suposto acontecer desde que Portugal deixou de funcionar com o escudo e passámos a funcionar com o euro. Porque uma das ideias de ter uma moeda forte é que haja uma certa comparabilidade dos preços e dos rendimentos entre períodos próximos uns dos outros, e isso só se consegue quando a inflação é baixa. E esse é o principal mandato do Banco Central Europeu, manter a inflação baixa. Tipicamente a inflação considera-se baixa quando é próxima dos 2%. Normalmente isso é um bocadinho melhor do que ser exatamente zero, porque há uma série de problemas quando a inflação é demasiado baixa. E o que aconteceu, particularmente a partir de meados de 2021, por essa altura, é que começou a haver um episódio de inflação como nunca tinha ocorrido na zona euro, em particular. E países que são a âncora da zona euro, como o caso da Alemanha, não existia um episódio com estas características muito, muito mais para trás. Portanto, era um país que tinha há muito tempo uma moeda forte. Para nós, em Portugal, as últimas memórias da inflação são daquele período a seguir ao 25 de Abril. Falar hoje do período pós-25 de Abril, estamos a falar de 1974, para a maior parte dos portugueses que trabalham, isso é pré-história, porque a maior parte das pessoas que trabalham, mesmo as pessoas que têm grande responsabilidade nas empresas, não eram muito ativos nessa altura. E, portanto, nem há sequer uma grande sensibilidade na gestão das empresas e muito menos na gestão das famílias, na forma como as famílias fazem a gestão dos seus rendimentos e das suas despesas e das suas atividades normais. A principal dificuldade da inflação para as pessoas é que é o equivalente a uma desvalorização do dinheiro, da moeda. Isso é equivalente a uma desvalorização do rendimento regular, dos salários, mas é também equivalente a uma desvalorização da poupança. E, portanto, num certo sentido, a inflação corresponde à perda de confiança naquele ativo, que é o dinheiro, que é um ativo que só o seu valor é o valor de transação, é um valor que depende da confiança. As pessoas não o sentem assim, ou seja, as pessoas não sentem como uma desvalorização dos euros, as pessoas sentem como uma subida de custos, sentem-no como uma subida de preços de algumas coisas. Portanto, neste caso, sentiram-na como uma subida de preço dos combustíveis, subidas muito acentuadas do preço da energia, subidas nos alimentos, subidas nas despesas mensais e, portanto, do ponto de vista das famílias, a primeira forma como se sente a inflação é como um aumento das despesas. Portanto, de repente, o rendimento que as pessoas têm não chega para fazer face às despesas. E associam isso a um aumento dos preços, nomeadamente começam a dizer que os vários prestadores dos serviços começam a ser abusadores, estão a aumentar os preços sem razão, estão-se a aproveitar, portanto há uma interpretação daquela subida culpando as entidades que são responsáveis, quando a verdadeira origem do problema é de facto a desvalorização da moeda, que muitas vezes está associada, não sempre, mas muitas vezes está associada
à chamada política monetária, ou seja, às várias políticas que os bancos centrais têm que fazer para ir resolvendo os problemas que as economias vão tendo. E a inflação, vou pegar aí no BCE, portanto, vou pegar para recuperar uma coisa que o professor disse, creio que o ano passado, que foi dizer que o BCE foi crítico, vamos dizer assim, foi crítico da sua atuação. Eu creio que na altura a expressão foi andaram distraídos com outras coisas, porque reagiram tarde à subida da inflação, à subida dos preços e, portanto, atuaram tarde na subida de juros. Neste momento em que suspendem, em que há a perspectiva de que suspenderam a subida de juros e aparentemente não deverão subir, pelo menos dentro dos próximos meses, considera que o nível dos juros atual é o adequado e que o momento em que pararam também é adequado, ou acha que voltaram a falhar algum timing? Bom, ainda bem que se lembra desse meu comentário. Eu acho que até fui um bocadinho mais longe. Eu 2 ou 3 vezes em público usei a expressão que andavam a dormir na forma, que ainda é um bocadinho mais é diferente de andar distraído com outras coisas, tem um significado ligeiramente diferente. Ainda por cima era no verão, portanto provavelmente os banqueiros tinham ido a banho, portanto andar a dormir na forma era pedagógico também nessa dimensão. Hoje isso não é verdade, ou seja, houve uma ação muito forte ao longo do último ano. É difícil de saber o que é que acontecerá no futuro, quer à inflação, quer às taxas de juro, mas neste momento já é possível ter, digamos, diferenças de opinião honestas, ou seja, já é possível as pessoas que acham que o essencial desta inflação já está controlada, portanto essa é uma posição que já é intelectualmente defensável, tal como também é intelectualmente defensável a ideia de que ainda há muitos sintomas de inflação nos dados, e que, portanto, que é preciso manter essa atenção, até porque, historicamente, tem ocorrido várias vezes os banqueiros centrais terem períodos de 2 ou 3 meses em que a inflação parece estar controlada, para depois aparecer ainda com mais força alguns tempos depois. E, portanto, digamos, são diferenças de opiniões honestas entre pessoas muito especializadas. E na altura, digamos, este atraso não era apenas o atraso nas decisões, era também um atraso na comunicação, ou seja, parecia que o Banco Central falava como se este problema não tivesse nada a ver com ele, não é? Diziam que era um problema das cadeias de abastecimento, portanto arranjavam desculpas. Como se fosse uma coisa não tinha nada a ver com temporária eles. E não tinham um discurso sobre o grau de atenção que deviam dar ao assunto, portanto a distração também era comunicacional no sentido... E eu até fui mais longe, porque dá-se o caso do Banco Central Europeu, a língua com que eles trabalham é o inglês, mas quem usa o euro fala muitas línguas diferentes. E, portanto, eu acho que, neste contexto, a pedagogia do banqueiro central de cada país também é muito importante. Ou seja, o banqueiro central de cada país não deve apenas dizer como é que está a pensar votar e a sua opinião sobre as decisões. Ele depois, na minha opinião, tem a responsabilidade de comunicar numa linguagem que os utilizadores do euro... Que a sua população, não é? Que a população de destino, e isso é uma responsabilidade acrescida dos bancos nacionais, também de explicarem as razões, de perspectivarem, de prepararem as pessoas para essas mudanças, e essa pedagogia, na minha opinião, exige uma comunicação frequente e pedagógica para que as pessoas possam antecipar o que vem, e que tem dimensões diferentes de país para país. Por exemplo, no caso específico de Portugal, uma das dimensões importantes é as consequências para o crédito à habitação. E, portanto, quanto mais as pessoas forem antecipadas sobre essas consequências, num país onde há muito crédito a taxa variável, mais o Banco Central está a ajudar as pessoas, porque senão só está a falar para os insiders, só está a falar para os especialistas. Para quem já sabe, não é? Para quem compreende tudo logo em inglês à primeira, para quem está muito ativo nos mercados financeiros, e deixa a população bastante vulnerável e desprotegida. E, portanto, a minha crítica não é só uma crítica de política, é também uma crítica de comunicação. E de comunicação não apenas aos participantes do mercado, como muitas vezes utiliza a expressão, mas à sociedade como um todo. Porque isso é uma diferença bastante grande relativamente aos Estados Unidos, onde, por exemplo, sempre que o Presidente da Reserva Federal, que é o equivalente ao Banco Central Europeu nos Estados Unidos, ele fala inglês, e portanto o inglês é a língua de todos os americanos,
ele tinha uma preocupação muito grande em ter sempre uma palavra para o cidadão comum, a dizer, eu percebo os custos que a inflação está a ser a provar, nós não estávamos à espera que isto fosse tão mau, nós vamos eliminar isto, nós vamos combater isto, e portanto essa componente pedagógica era imediatamente não apenas para os mercados financeiros, mas também para... E isso não aconteceu na Europa. Não é? Isso não aconteceu na Europa. E pegando nisso precisamente, há pouco dizia quais são os riscos de uma inflação. Há muitas pessoas em Portugal não percebem porque é que o BCE tem que subir os juros e da forma como subiu, porque não conseguem perceber qual é efetivamente o risco de se ter uma inflação descontrolada. É apenas uma subida de preços. As pessoas sentem assim e para Portugal, na nossa memória coletiva, há pequenos aspectos que eu acho que são depois sociologicamente importantes. Este episódio de inflação não é comparável aos episódios de inflação à roda do 25 de Abril. Portanto, é um episódio de inflação muito mais contido, combatido muito mais depressa. Aliás, provavelmente... Peço desculpa, mas num momento em que, historicamente, em relação aos juros, na altura também havia juros bastante mais elevados. Mais altos, exatamente. Não, e essa reflexão também faz sentido, ou seja, é mais ou menos óbvio que se nós não fizéssemos parte do euro e o Banco de Portugal estivesse sozinho a combater a inflação, ele não ia ter condições políticas para combater a inflação, porque ia ser pressionado pelo governo, pelos bancos, pela sociedade, e portanto, mesmo que ele tivesse um estatuto jurídico de independência, eles não iriam resistir e iriam claudicar essa pressão. E portanto, porque a sociedade precisamente não apoia, não compreende. E esta subida das taxas de juros, que na prática é só a subida das taxas de juros de muito curto prazo, é uma medida à bruta, ou seja, é uma medida cega, é uma medida sem nenhuma... digamos, não é orientada para resolver o problema de nenhum bem específico, não é para resolver o problema do pão, ou não é para resolver o problema da estação. Só uma torneira, não é? Isso não é possível, portanto, ou seja, é uma coisa que vai a todo lado e, do perspectiva digamos, das entidades oficiais, neste caso do BCE, dos bancos centrais, aperta até funcionar, e aperta à bruta até funcionar, e isso cria uma sensação de vulnerabilidade das pessoas. Portanto, nesse sentido, a crítica de que é uma medida pouco inteligente e cega é uma crítica justa. O problema é que não há medida inteligente, porque o dinheiro é fungível, o dinheiro é o mesmo, as pessoas sabem isso, o dinheiro que tem para pagar a renda de casa é o mesmo que tem para pagar a escola dos filhos, é o mesmo que tem para pagar a gasolina. Portanto, o dinheiro é o mesmo, e nesse sentido tem que apertar para tudo, não pode apertar só para algumas despesas. Pronto, é essa, digamos, a dificuldade. E culturalmente, diríamos que em Portugal haveria uma tolerância para uma inflação de 3 ou 4%. As pessoas achariam isso uma inflação completamente razoável. E até pode ser que a economia portuguesa, a inflação ideal, fosse um bocadinho maior do que os 2%. Até é um argumento que se pode fazer. Mas como temos esta moeda comum, a inflação aparentemente certa para uma economia com o grau de desenvolvimento da zona euro é mais baixa. Pois, porque não conta só a nossa, não é? E isso, a questão é essa, é que não contamos só nós, não é? Embora no nosso caso há uma dimensão técnica e uma dimensão política. Ou seja, na dimensão técnica pode ser um bocadinho mais alta, mas na dimensão política seria muitíssimo mais alta. E, portanto, o nosso verdadeiro problema é a dimensão político-social da disponibilidade para tolerar uma inflação bastante baixa. Bastante alta. E essa inflação bastante alta seria efetivamente destruidora das poupanças, do rendimento dos pensionistas, portanto, seria destruidora de todos os ativos financeiros, qualquer que seja a forma em que eles estejam... Porque é esse o lado que as pessoas não costumam perceber e percepcionar do impacto que a inflação, que é hoje compra um 100, amanhã compra um 80. Não é? E este episódio nosso do europeu, digamos assim, de inflação, não tem nada a ver com as histórias de horror que nós ouvimos das economias da América Latina ou do Zimbábue, exatamente. Portanto, ou seja, não é essa hiperinflação, não é aquela hiperinflação que a pessoa recebe o ordenado de manhã e não sabe quanto é que consegue comprar quando chega a casa com o dinheiro que usou naquele dia, não é? Portanto, não tem a ver com isso. É uma inflação muitíssimo mais... controlada ainda muito assim, mais não é? Pequena,
E não, quer dizer, ninguém acredita que há qualquer risco desta desvalorização do euro e do dólar e das outras moedas dos países, das economias mais desenvolvidas, vá ter esse tipo de efeito totalmente destrutivo. Portanto, é uma dimensão destrutiva do valor da moeda, mas não com o caráter catastrófico que nós temos na Argentina ou noutros países. E tendo em consideração que, portanto, a subida dos juros por parte do BCE tem a lógica de, basicamente, restringir consumo, não é? Se as pessoas consumirem menos, portanto, acaba por influenciar menos a evolução de preços. Os programas e as medidas dos vários governos, ou várias medidas de apoios financeiros à economia, às famílias, por claramente percepcionarem de que a população estava ali a precisar de um extra num momento de inflação muito elevada e subida de juros, não acaba por poder tamponar ou limitar aqui a atuação do Banco Central? Não poderá pôr em risco algum da dimensão das medidas? Não, sim e não, porque isso aí volta ao tema da credibilidade do Banco Central. Se o Banco Central tivesse sido credível desde o início e prometesse que a inflação no ano seguinte seria 2% e diz vamos fazer tudo para que seja 2%, os governos podiam não reagir. Mas se o Banco Central é passivo e não dá sinais, os governos não podem não reagir, porque se sobe tudo, tem que haver também um mecanismo qualquer de compensação nos salários, nas pensões e em algumas medidas de proteção de despesa. Portanto, ou seja, aqui a componente de credibilidade do Banco Central também acaba por influenciar o que é que os governos estão ou não legitimados a fazer. Portanto, quando o Banco Central, que aconteceu isso na altura, o ano passado, não é? Quando o Banco Central de um ano para o outro disse a inflação, portanto, 2 meses dizia a inflação no próximo ano vai ser 2%, e depois 2 meses depois dizia a inflação no próximo ano vai ser 4%, os países que estavam a preparar os seus orçamentos não podem propor os mesmos aumentos de salários e de pensões quando a inflação prevista é 2%, e portanto isso é a opinião do Banco Central. E o Banco Central não faz nada, diz que muda para 4% e a sua política monetária continua igual. Não é consistente. Portanto, parece que não está preocupado com isso. E é nessa dimensão que houve muitas medidas que foram tomadas e é difícil criticá-las por si só. Porque os governos que não controlam os mecanismos pelos quais a inflação é controlada, depois têm que, de alguma maneira, fazer a gestão adequada para a inflação que esperam, nas suas previsões. Portanto, as coisas são, de facto, num certo sentido, mais complicadas. A ideia-chave é que uma coisa era as medidas muito pontuais, e eu acho que as medidas muito pontuais, houve um momento em que elas eram defensáveis, porque o surto foi muito rápido, mas a própria ideia das medidas pontuais é que são pontuais, portanto, elas que deviam ser limitadas no tempo e deviam parar. Portanto, de facto, depois as economias e as sociedades habituam-se a esses subsídios e o desmame desses é muito difícil, porque depois há uma pressão social muito grande e o governo cometeu erros, por exemplo, cometeu aquele erro de inflação zero nos alimentos e agora o desmame de pôr isso normal é difícil porque é apresentado como não estar preocupado com as pessoas de baixo rendimento, dos bens alimentares, portanto, todas essas medidas pontuais muitas vezes são mais fáceis de introduzir e depois, quando são retiradas, geram processos mais dolorosos sociais e políticos em que os governos pagam muitos custos por isso. Portanto, primeiro são simpáticos e ganham um bocadinho de popularidade, mas depois, quando retiram, são tão antipáticos que perdem toda a popularidade que ganharam com a medida. E vão mais abaixo, não é? Como se costuma dizer, a popularidade ainda vai mais abaixo. Exatamente. Pegando ainda no BCE, e as críticas ao BCE não são novas. Eu recuo até 2008 para recordar, não é, que na altura já a Reserva Federal Norte-Americana andava a cortar os juros e o BCE ainda andava a subir. Esta dificuldade, qual é a dificuldade efetiva, se me conseguir aqui ajudar a perceber isto, de o BCE parecer que
têm alguma dificuldade em agir de uma forma mais célere, nomeadamente nestas transições, não é, económicas, por assim dizer. As realidades são muito diferentes, eu sei, mas... Esse é um assunto fascinante, podemos estar aqui a falar muito tempo sobre isso, e pode haver mas eu tenho de dois tipos de explicações. Num certo sentido, o dólar é mais importante para a economia mundial do que o euro, e portanto, na prática, a economia americana anda sempre um bocadinho à frente das outras, e nomeadamente anda sempre um bocadinho à frente da zona euro. Portanto, há aqui uma parte que é uma liderança sequencial devido à maior importância do dólar para a economia mundial do que do euro. O euro provavelmente é a segunda moeda mais importante do mundo, mas é mais importante a seguir ao dólar, e portanto, de facto, as decisões da Reserva Federal Americana são seguidas com muito mais atenção do que as decisões do Banco Central Europeu, e influenciam não só a economia americana, mas também a economia mundial, mais do que as decisões do BCE. Portanto, só essa razão por si só já explicaria, em parte, essa diferença. Apesar da economia da zona euro ser maior em população, por exemplo, do que a economia americana, e em termos de PIB, andam ela por ela, portanto. A segunda dimensão, talvez até seja mais crítica para o BCE, é o tema da liderança intelectual, ou seja, de facto, a liderança intelectual sobre as políticas, a sua argumentação, é muitíssimo mais rica na Reserva Federal do que no BCE. O BCE é uma entidade mais política, mais em que os próprios governadores não têm o mesmo tipo de passado académico que muitos dos... E de grau de conhecimento, não é? E do grau de conhecimento, e estão mais dependentes dos técnicos. E dos seus países, talvez, não? Não, mas mesmo na componente analítica estão mais dependentes de técnicos de dentro, não é? Do que propriamente de uma reflexão autónoma que os próprios membros da Reserva Federal, ou neste caso membros do BCE, têm sobre a realidade. Não estou a dizer que são pessoas cultas e conhecedoras, e portanto, são pessoas muito conhecedoras, não é essa a questão. Sim, mas são pessoas qualificadas, são pessoas muito qualificadas, não é isso, mas não têm a mesma liderança intelectual e a mesma capacidade para pensar, digamos, as consequências. E antecipar, não é? Exatamente. Porque é muito esse jogo, não é? Não, e nesse sentido é mais fácil limitar, ou seja, as próprias decisões do BCE são mais fáceis de tomar se a Reserva Federal já tiver tomado uma decisão parecida antes. Então, num certo sentido é preciso menos coragem. E, portanto, no fundo é isso que tem acontecido um bocadinho. As medidas menos ortodoxas são sempre tomadas numa espécie de imitação, não é? É um espelho, não é? Podia ter aqui alguma componente mais relacionada com a dinâmica das próprias economias, que é muito diferente, não é? E poderia justificar esse quase compasso. Isso aparece no nível, ou seja, por exemplo, o nível das taxas de juros na Europa ainda está abaixo da americana, mas isso não, portanto, essa comparação é apenas uma comparação indireta, não é? E provavelmente, de facto, a política das taxas de juros negativas, que nunca aconteceu nos Estados Unidos, foi uma zona em que a Europa inovou e não inovou necessariamente bem, portanto, ou seja, mesmo quando inovou não é óbvio que tenham sido boas inovações, mas há um tema, é muito técnico, não sei se vale a pena falar, mas, por exemplo, na forma como foram feitos o chamado o quantitative easing, portanto, o aumento dos balanços, há aspectos da forma como foi feito na Europa que talvez tenham sido um bocadinho melhores, porque permitiram terminar mais depressa algumas dessas coisas. Não é tudo... Não é tudo só melhor feito nos Estados Unidos, não é? Exato. Ainda eu vou continuar aqui nesta senda de inflação, porque na verdade é dos temas que mais está a provocar aqui algum desconforto entre as pessoas. A inflação está a dar sinais claramente de, pelo menos, abrandar o seu ritmo de subida. As pessoas podem já ficar descansadas? Já está controlada? Há bocadinho dizia que há duas vertentes, não é? Quer dizer, os dois últimos dados, quer na zona euro, também em Portugal, sim, e nos Estados Unidos, portanto, os dados em particular de setembro, outubro, foram bastante bons. Portanto, nesse sentido, se essas duas observações corresponderem ao resto... Mantiverem o padrão, não é? Eu acho que digamos, seria defensável argumentar que as subidas podiam ficar por aqui, não é?
Mas é muito imprevisível, ou seja, nós sabemos os preços que aconteceram para trás, ninguém sabe os preços que vão acontecer amanhã, ninguém sabe a evolução do preço dos mercados de energia, ninguém sabe a evolução dos preços dos mercados de matérias-primas. Extraordinários, portanto, não é? Portanto, isso por definição é difícil de antecipar. Esta secagem da liquidez é um processo também, todo ele muito turbulento, que influencia também os mercados de imobiliário e os preços das habitações e os preços dos ativos financeiros. Portanto, há muitas coisas que são influenciadas por estas decisões para não só travar a procura, mas também travar a liquidez, portanto, agarrar no dinheiro que as pessoas têm disponível e pôr em uso, por exemplo, em poupanças ou em algum tipo de investimento, em bens reais ou outros, o que seja. E, portanto, todo esse processo é um processo que não é linear, é um processo com muitos altos e baixos, e depois é preciso ver os dados, e que são sempre lentos, que andam sempre devagarinho, e só depois de se ver uma certa persistência nos dados. E não ocorrem no momento zero, não é? Não ocorrem logo, é preciso esperar, e, portanto, mas neste momento, portanto, eu acho que neste momento há um ano era óbvio que as taxas de juros iam ter que subir muito. Era completamente óbvio para muita gente e era muito fácil fazer essa previsão, e qualquer decisão diferente por parte do BCE ou da Reserva Federal seria incompetência, digamos assim. Neste momento as coisas são muito mais ambíguas, ou seja, neste momento é muito mais difícil antecipar se daqui a um ano as taxas de juros vão estar muito maiores que agora, quer na Europa, quer ou mais baixas. Ou mais baixas, é muito, muito difícil. É mais difícil, portanto é menos óbvio. E depois ainda temos um segundo tema que para as famílias portuguesas talvez não seja tão importante, porque muitas das indexações do crédito, que é onde este tema é mais forte, são indexações a taxas da Euribor, que são tudo taxas de curto prazo, isto é, tudo taxas tipo 3 meses, 6 meses, 2 meses, são tudo coisas de curto prazo. Mas está a haver portanto, as decisões dos bancos centrais também são só sobre taxas de curto prazo, na prática, e depois falta saber as consequências destas taxas de curto prazo nas taxas de longo prazo, e portanto isso é um outro tema que tem muito a ver com... A economia é tudo uma bola de neve, sim, não é? E tem outras dimensões, tem muito a ver já outra vez com a questão da credibilidade dos governos e com os déficits dos países. Isso hoje é muito assimétrico. O problema do déficit nos Estados Unidos é um problema relativamente grande. Na Europa também há países com problemas de déficit neste momento muito piores do que Portugal, como o caso de Espanha, ou de Itália, ou de França. A própria Alemanha agora, o Tribunal está a impedir uma série de despesas por causa das limitações constitucionais, portanto, aparentemente o Governo alemão também não vai conseguir implementar exatamente a política orçamental que queria, por causa das restrições que o Tribunal Constitucional e que a interpretação que o Tribunal Constitucional está a fazer de algumas das decisões do Governo alemão, e portanto há uma série de evoluções na economia mundial que num certo sentido, na minha interpretação pessoal, ainda é tudo consequências diretas ou indiretas das políticas do tempo da pandemia. Portanto, nós estamos aqui a fazer uma espécie... Estamos a colher, não é? Exatamente. Portanto, as medidas de compensação que foram necessárias tomar durante a pandemia e que permitiram manter o rendimento das pessoas e haver o teletrabalho, ou pessoas que por isso simplesmente não trabalhavam, e empresas que não iam à falência, ou pessoas que não pagavam as suas rendas e ainda assim não eram despejadas. Aguentar a economia, agora isso foi bastante, correr, não é? Isso consumiu muitos recursos reais e financeiros, e portanto há uma parte e foi muito grande e transcende a decisão do governo português, ou seja, o governo português nisto é uma gota d'água, é uma migalha, não tem, o governo português é um peão neste processo. E, portanto, há uma parte significativa desta inflação, digamos assim, que vem daí, e, portanto, há também uma parte significativa desta subida dos juros, que também vem daí, num certo sentido, e é muito difícil, é difícil hoje saber. Portanto, há dados otimistas. A maior parte das economias hoje estão muito acima do que estavam antes da pandemia, a maior parte delas. Não estão todas, mas a maior parte delas estão. Ora, isso é um sinal extraordinariamente otimista. Portanto, significa que a atividade económica, no essencial, recuperou. Eventualmente uma composição diferente, outro tipo de negócios, mas no cômputo geral, sim. Recuperou. Isso é muito positivo. Mas, por outro lado, as perspectivas de crescimento da economia são muito mais baixas, porque não houve, portanto, este tempo da pandemia não trouxe boas novidades, não trouxe inovação, não trouxe novas oportunidades de investimento. Portanto, em termos
Ainda temos muito para colher, não é? São tempo perdido, são 3 anos perdidos em termos de criatividade humana, que foi dirigida só para coisas com pouco interesse, quer dizer... Do dia-a-dia era o Não, e para aquela doença... Não, os investimentos feitos foram importantes. Sim, foram essenciais para ali. Bom, mas não é... Mas esgotou tudo o resto, não é? Secou tudo o resto à volta. Secou tudo o resto, então, todas as coisas importantes da vida... tudo o resto. Ficou posto de lado. Sim. Só aquela. Portanto, isso foi bastante destrutivo, ainda estamos nesse processo e é difícil perceber os custos em termos de perda de educação, quer dizer, é muito difícil perceber. E voltando aqui um pouco mais atrás, as pessoas surpreenderam-se, a esmagadora maioria surpreendeu-se com a subida dos juros, especialmente pelo ritmo, mas estavam muito longe de imaginar que era possível voltarmos a ter taxas de juros no nível a que estamos hoje. Mas, na verdade, o nível a que estamos hoje não é o estranho, pois não? O estranho são os juros negativos e a zeros. É verdade, mas acho que este episódio sugere uma reflexão importante sobre o funcionamento do mercado de habitação em Portugal. De facto, em Portugal era preferível haver muito mais casas para habitação no mercado de arrendamento, porque de facto para muitas pessoas, para o rendimento que muitas pessoas têm, não é eficiente a compra da casa. Ou seja, embora as pessoas são forçadas a isso, porque não há outras alternativas, mas não é a solução certa para elas. Mas para que não seja a solução certa, é preciso de alternativa, não é? Preciso que haja um mercado de arrendamento a funcionar. Portanto, isso eu acho que esse é um tema importante. O segundo tema importante é que a gestão do risco de taxa de juro é um conhecimento muito especializado. Ou seja, não é razoável que um cidadão comum seja capaz de antecipar. Ele faz um crédito a 30 anos, com um spread, dizem que o spread é 0,5%, e ele vê que aquilo dá uma taxa de juro de 1,5%. A maior parte das pessoas fazem umas simulações nos seus fecheiros de Excel lá em casa, mostra a mulher ou mostra o marido, e portanto lá fazem a ver se compensam ou se compensam. Não é possível essas pessoas terem a preparação técnica para saber o que é o risco de taxa de juros. Nem é suposto serem, não é suposto ter esse conhecimento. E a maior parte das pessoas não vê as folhinhas que dão nos bancos, não é? Exato. Porque hoje em dia já tem esses cenários. Mas isso é um conhecimento bastante especializado. Houve alguns bancos nos Estados Unidos que entraram em colapso porque não fizeram essa análise. Ora, se houve bancos que em princípio deviam ter esse conhecimento especializado e não foram capazes de fazer, não é razoável. Portanto, o crédito à habitação eu preferia que fosse todo ele quase a taxa fixa. Ou seja, o risco de taxa de juros devia estar nos credores, na minha opinião, e não nos consumidores, que não têm essa preparação técnica, nem é suposto terem essa preparação técnica e, de facto, são vulneráveis. Portanto, eles é que estão a suportar este risco, portanto, este risco das taxas de juros está a ser suportado pelas famílias e não pelos intermediários financeiros, quando os intermediários financeiros é que teriam a capacidade técnica e podiam depois empacotar as hipotecas e fazer as várias formas de gestão disso. E nós, em particular por heranças culturais até do tempo do Estado Novo, em que a maior parte do crédito era já crédito indexado, portanto é uma coisa que nós devíamos ter tentado converter na passagem do escudo para o euro. Porque com o escudo era defensável que devia ser variável, mas com o euro, se a promessa de baixa inflação for credível, não há razão nenhuma para ser variável, de facto. E é mais fácil para o planeamento da vida das famílias se elas souberem, desde o início até ao fim do seu empréstimo, qual é que é a sua prestação. De facto, isso é que devia ser. Isso é verdade. Ainda assim, se olharmos para o histórico, tivemos 2 picos de subida de juros nos últimos 20 anos. Ou seja, o comum dos mortais olha para a prestação que vai pagar, não é? Porque não tem esse nível de conhecimento e prefere pagar para ver. Não, exatamente, é compreensível. Portanto, há aqui uma dimensão, portanto, o meu ponto é mesmo institucional, ou seja, por exemplo, se houvesse uma agência pública que fizesse o seguro desse crédito hipotecário, por exemplo, essa agência pública podia só fazer esse seguro desse crédito hipotecário quando ele fosse a taxa fixa. Então, e se houvesse esse tipo de mecanismo, então os bancos gradualmente iriam só para ter acesso a esse tipo de garantias, ou seja, há aqui uma dimensão portanto, há uma dimensão de políticas públicas e de regulação que influenciaria o tipo de contratos. Exatamente. E, portanto, em algum sentido, o que nós temos também reflete a ausência de reflexão no Estado
sobre como deve funcionar. Portanto, o próprio Estado não é muito diferente das famílias. Só reage ao problema quando sente uma crise. Portanto, não tem uma preocupação que deveria ter de olhar para todo o mercado imobiliário e pensar que tipo de políticas gerais para o mercado imobiliário é que permitem ter um equilíbrio entre construção, oferta nova, tipologias, flexibilidade, que tipo de operadores é que é preciso, não podem ser apenas pessoas individuais a comprar casas para arrendar, que tipo de operadores é que são necessários para que haja um número suficiente. O mercado seja equilibrado, não é? Exatamente. E que tipo de entidades, e isso é uma reflexão que demora tempo. E que se manifesta, por exemplo, na forma apressada como o Governo apresentou o pacote de habitação. Não se conhece quem tenha elaborado um livro branco sobre a educação, não se sabe quem foram os especialistas que aconselharam o Governo a desenhar aquele pacote, qual é a justificação, que tipo de destino é que o redesenho... É tudo... Também foi uma reação à pressão, não é? E é ideológico, ou seja, as pessoas que assumiram o poder naquele dia sempre tiveram aquelas ideias e, portanto, vão executar as ideias que tiveram. Não, portanto, é uma questão meramente da crença dos protagonistas de cada momento. Portanto, não é o resultado de uma reflexão técnica, nacional, não é? Quase. Pois, que envolva os especialistas e que faça um debate e que ouça também com várias perspectivas, os próprios os grandes operadores que existem no mercado imobiliário, que têm um conhecimento sobre como é que funciona, portanto, e depois plasmar isso num documento com essa reflexão que explica, olha, esta medida é tomada com este objetivo, portanto, e numa coisa tão importante e de tão longa duração como o imobiliário, precisamente. Estamos mesmo no final. Gostaria apenas de perguntar, no final de contas, e sem querer grandes futurologia, o que podem esperar as pessoas de 2024 ao que a economia diz respeito? As perspectivas para o próximo ano, em geral, são muito frágeis. O nosso núcleo na Católica, que faz previsões, tem uma previsão de crescimento entre a estagnação e 2%, que é o tipo de incerteza destas coisas. Recentemente a Comissão Europeia fez a previsão de um crescimento para o próximo ano de 1,3%. Isso não é muito diferente entre países, portanto é uma situação frágil. Já o ano passado, na mesma altura, quando se antecipava o ano 2023, perspectivava-se que o ano 2023 ia ser muito mau, a maior parte das perspectivas eram ainda piores do que estas que temos agora. O ano de 2023 não foi tão mau assim e, surpreendentemente, para muita gente e para mim também, as economias desenvolvidas reagiram bastante bem à subida das taxas de juros, ou seja, tiveram uma capacidade para absorver este choque muito maior com soluços, mas muito maior do que eu esperava, pelo menos, e do que muita gente também esperava. Portanto, estas expectativas são apenas as expectativas de agora, não significa que se vão materializar, mas isso acontece também ao contrário, ou seja, estas são expectativas e o ano também pode ser pior do que as expectativas. Do lado mais, digamos, positivo, que tem a ver com a inflação, é possível que a inflação seja um tema, portanto, enquanto era mais ou menos óbvio que este ano era um tema muito dominado pelo tema da inflação, não é tão óbvio que o próximo ano seja dominado por esse tema. Ou seja, é possível que se ganhe a sensação de que as autoridades monetárias ganharam um certo controle sobre o assunto. Haverá um debate entre especialistas sobre quais são as decisões certas e tal, não é? Mas não será, digamos, talvez não tenha a dimensão de choque no rendimento disponível das pessoas associados ao acréscimo de prestações que teve o ano passado, até porque mesmo que haja reação, ela já não vai ser tão inesperada. Embora há muitos contratos de arrendamento, de crédito com dimensões muito diferidas e ainda nem toda a gente sofreu esse efeito, não é? Já sabe que vai ter, mas ainda não sentiu. Ainda não sentiu. Portanto, nesse sentido, é possível que o próximo ano já seja um ano, apesar da debilidade da economia portuguesa e da economia europeia, talvez seja um dos primeiros anos normais ou quase normais do pós-pandemia. E, portanto, nesse sentido, essa normalidade, usando a expressão inglesa boring, é uma coisa que genericamente é saudável para as pessoas. Mas é um aborrecimento bom, não é? Exatamente. Ser boring acaba por ser uma coisa boa.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa muito interessante e teríamos aqui muito mais coisas para conversar, não vai ser possível. Este foi, no final de contas, com João Borges Assunção, economista que partilhou hoje aqui conhecimento e algumas lições sobre economês. Para saber mais sobre inflação e outras temáticas de finanças pessoais, continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.